Oi, estamos aqui com a segunda parte do conteúdo de geometria molecular. Hoje a gente vai terminar esse conteúdo. Quem não viu a primeira parte ainda, vai aqui no nosso canal. O último vídeo postado antes deste é a parte 1 do nosso conteúdo. Assiste primeiro ele, depois vem para a parte 2 para poder acompanhar direitinho com a gente. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre oxidação e redução. O fogo é o exemplo mais comum de oxirredução, quando um material qualquer entra em combustão. Ele reage com o oxigênio do ar e nessa reação ocorre oxirredução. A gente já falou superficialmente disso nas primeiras aulas que a gente deu aqui no canal. A gente vai aprofundar um pouco mais na aula de hoje. O fenômeno de oxirredução também está presente quando o ferro enferruja, quando as calças jeans descoram, quando se descoloram os cabelos com água oxigenada, que é quando a gente deixa o cabelo mais claro, geralmente para passar uma tintura depois. Do ponto de vista da estrutura da matéria, a oxirredução é apenas a transferência de elétrons entre átomos. Na formação de uma ligação iônica, um dos átomos cede definitivamente elétrons para o outro. Aí a gente pode ver o exemplo do NaCl, que é um exemplo bem comum, que seria o nosso sal de cozinha, onde ocorre uma ligação iônica entre eles, e o átomo do sódio, ele cede um de seus elétrons para o cloro para formar a ligação. O cloro, quando recebe esse elétron do sódio, ele se transforma em um íon, com a carga negativa, que é o nosso ânion. Carga negativa significa que ele tem um elétron a mais. E o contrário ocorre com o sódio. Quando ele cede esse elétron para o cloro, ele fica com um elétron a menos, se transformando também em um ânion, que é o nosso cátion. Com esse símbolozinho aí de mais, significa que ele tem um elétron a menos. Por definição, gente, a gente pode dizer que o sódio, nesse caso, sofreu oxidação, que seria a perda de elétrons. E o cloro sofreu a redução, que seria o ganho de elétrons. Evidentemente, os fenômenos de oxidação e redução são sempre simultâneos. Se tem um átomo que oxida, automaticamente tem também um átomo que reduz. Aí no slide a gente pode ver as definições. Oxidação, que seria a perda de elétrons. A redução, o ganho de elétrons. E a reação de oxirredução é aquela em que há transferência de elétrons. Oxidante é o elemento ou substância que provoca oxidações, ele próprio se reduzindo, e redutor é o elemento ou substância que provoca a redução. Ou seja, redutor não é aquele átomo que reduziu, não, é o elemento que provocou a redução. No exemplo que a gente viu do cloro e do sódio, o cloro é chamado oxidante, porque provocou a oxidação do sódio. E ao contrário também, o sódio é chamado de redutor, porque ele provocou a redução do cloro. Número de oxidação. No caso dos compostos iônicos, chama-se número de oxidação, vocês vão ver muito como NOx, a própria carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou. No NaCl, que a gente acabou de ver, para o Na+, o NOx dele é mais 1. Porque a carga dele, a gente pode ver aí que está só com o maisinho, seria mais 1. E para o Cl, seria menos 1, porque ele está com uma carguinha aí negativa. Já para o Fe2+, O2-, para o Fe2+, a gente tem um NOx de mais 2. A gente pode ver aí que ele já tem duas cargas positivas, 2+. E para o O2-, o NOx dele seria menos 2, porque justamente tem 2 elétrons aí na carga dele. Bom, mas isso que a gente acabou de falar é para os compostos iônicos. E no caso dos compostos covalentes? Nesse caso não há um átomo que perca e outro que ganhe elétrons, já que os átomos estão compartilhando esses elétrons. Podemos entender o conceito de número de oxidação também para os compostos covalentes, dizendo que seria a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse a quebra da ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. Por exemplo, já sabemos que no HCl, o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, e em consequência atrai o par eletrônico covalente para si.
eletronegatividade também. Quem não estiver entendendo, volta nos conteúdos passados que a gente já falou sobre eletronegatividade nas aulas anteriores. Então a gente pode observar aí no HCl que o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Logo, ele vai atrair o par eletrônico covalente para ele. Aí no slide a gente pode observar o símbolozinho da eletronegatividade. No HCl, para o hidrogênio, o NOx é mais 1, e para o cloro é menos 1, que a gente já viu a dissociação dele, que fica H mais e Cl menos. E se por influência de alguma força externa houver a ruptura dessa ligação, é evidente que o par eletrônico ficará com o cloro, que é justamente o mais eletronegativo. Consultando uma tabela de eletronegatividade, poderemos prever o local da ruptura das ligações, contar o número de elétrons ganhos e perdidos pelos átomos e assim calcular seus números de oxidação. Aqui a gente tem o exemplo da molécula da água, H2O. A gente pode observar aí que na molécula de água a gente tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Para cada hidrogênio, o NOx deles vão ser mais 1. E para o oxigênio, que é o único da molécula, o NOx dele vai ser menos 2. Justamente porque menos 2, porque ele está pegando um elétron de cada hidrogênio aí da molécula. Note que o oxigênio, sendo mais eletronegativo que o hidrogênio, ficou com 2 elétrons, um de cada hidrogênio. Logo, NOx igual a menos 2. Por outro lado, cada hidrogênio perdeu um elétron, NOx mais 1. Nos íons simples, o número de oxidação é a carga elétrica do íon. Nos compostos moleculares, é a carga elétrica que o átomo irá adquirir se houvesse ruptura da ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. Isso é para se houver essa ruptura devido a algum fator externo, que não vem ao caso a gente está estudando agora. É importante, gente, lembrar também que o número de oxidação de um elemento ou uma substância simples é sempre 0. Nas substâncias compostas, temos os seguintes valores. O número de oxidação do hidrogênio é sempre mais 1, como a gente viu agora até no exemplo da água. Com exceção dos hidretos metálicos, como NaH, CaH2, etc., no qual ele é menos 1. Mas na grande maioria, o número de oxidação do hidrogênio vai ser mais 1. E para o oxigênio, o número de oxidação dele é sempre menos 2, como a gente também acabou de ver no oxigênio da água, com algumas exceções também, como nos peróxidos, como H2O2, o Na2O2, etc., nos quais eles vai ser menos 1. Mas a grande maioria, o NOx do oxigênio vai ser menos 2. Dado o conceito de número de oxidação, podemos ampliar o conceito de oxidação e redução. Oxidação é a perda de elétrons ou aumento do número de oxidação de um elemento. Redução é o ganho de elétrons ou diminuição do número de oxidação de um elemento. E aí a gente tem uma linhazinha indicando os NOx e para qual valor que oxida, para qual valor que reduz. A gente pode ver aí que no centro da linha a gente tem o número 0 e os NOx que vão aumentando do meio da linha para a direita. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Aí é o número de oxidação que vai aumentando. E do meio da linha, do centro da linha para a esquerda, é o número de NOx que vai reduzindo. É o sentido de redução. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Cálculo do número de oxidação. É fácil calcular o número de oxidação de um elemento que aparece numa substância. Lembrando que a soma dos números de oxidação de todos os átomos numa molécula é 0. Vamos, por exemplo, calcular o número de oxidação do fósforo na substância H3PO4. Lembre-se que hidrogênio, NOx mais 1, e o oxigênio, o NOx menos 2, salvo aquelas pequenas exceções que a gente falou agora há pouco. Chamando de X o NOx do fósforo e considerando o número de átomos de cada elemento. Então aí a gente tem a substância, que é o H3PO4, a molécula no caso, né? A gente pode separar ela assim por átomos, como a gente está vendo no slide, para ficar melhor para nossa visualização e também para a gente calcular e entender.
Então vamos lá, a gente tem 3 átomos de hidrogênio. A gente sabe que um átomo de hidrogênio ele tem um NOx de mais 1. Então se a gente tem 3, vai ser 3 vezes mais 1. Fósforo. Fósforo é o que a gente quer saber, quer descobrir o NOx dele. Então a gente vai considerar que ele é um X, é uma incógnita. Oxigênio, a gente viu que o NOx do oxigênio é menos 2. Se a gente tem 4 átomos de oxigênio na molécula, vai ser 4 vezes menos 2. Fazendo esse cálculo aí, a gente vai achar um X igual a mais 5. Então esse mais 5 seria justamente o NOx do fósforo que a gente está procurando. Para calcular o número de oxidação de um elemento formador de um íon composto, devemos lembrar que a soma dos números de oxidação de todos os átomos no íon composto é igual à própria carga elétrica do íon. Então vamos lá, o íon composto significa que a molécula tem já uma carga nela. Por exemplo, MnO4-. A gente vai separar, né, os átomos para ficar mais fácil para a gente visualizar e conseguir calcular. O Mn, que seria o manganês, é o que a gente quer saber, o NOx, que a gente não sabe o NOx dele, que é o X. E a gente tem aí 4 átomos de oxigênio, só que ele está com uma carga negativa. A gente sabe que o NOx do oxigênio é menos 2. Então a gente vai colocar 4 vezes menos 2. E é aí que vai entrar a carga negativa. A gente vai igualar ao valor dessa carga. A gente vai colocar um igual aí. Se só tem uma carga negativa, a gente vai colocar que é igual a menos 1. E vai fazer o cálculo normalmente. Vai dar um total, nesse caso daí, de mais 7. Esse mais 7 seria o NOx que a gente achou para o manganês. Próximo exemplo que a gente tem é o P2O7 4-, seria a carga. Mesma coisa, vamos separar os átomos. O fósforo, que é o P, é o que a gente não sabe o NOx que a gente vai querer descobrir. E a gente observa que a gente tem 2 átomos de fósforo, P2. Então, ao invés de só um X, a gente vai colocar 2X. Olhando agora para o oxigênio, a gente tem 7 átomos de oxigênio. Então, seria 7 vezes menos 2, que é o NOx que a gente sabe que é o do oxigênio. E aí, a carga de 4- vai entrar no final da equação. A gente vai colocar um igual e vai colocar essa carga que já tem na molécula, igual a menos 4. Calculando, a gente vai achar mais 5. Esse mais 5 seria o NOx do fósforo que a gente estava procurando. Lembrando, na hora de calcular, que nesse exemplo daí é 2x. Então, depois de calcular, tudo bonitinho, a gente vai dividir por 2 e vai achar esse x igual a mais 5. No último exemplo, que é o NH4+, bem parecido com o primeiro. O nitrogênio a gente não sabe o NOx, vai colocar um X nele. Só temos um átomo de nitrogênio, então vai ser só o X mesmo. Mas, sempre somando, 4 átomos de hidrogênio a gente tem aí. Então vai ser 4 vezes mais 1. Mais 1 é o NOx que a gente sabe que é do hidrogênio. E tem uma carga aí positiva. Então, vai ser igual a mais 1, que é o valor da carga. Calculando, a gente vai achar um valor de menos 3. Esse menos 3 é o NOx do nitrogênio, que era a nossa incógnita. Forças ou ligações intermoleculares. Forças ou ligações de polo-dipolo. A gente vai falar primeiro sobre elas. Quando uma molécula é polar, como por exemplo o HCl, ela apresenta uma extremidade mais eletropositiva e outra mais eletronegativa. Moléculas polares e apolares a gente viu também já nos conteúdos anteriores. Então, quem não tiver lembrado, quem não souber o que é, volta no nosso conteúdo do canal, assiste as aulas anteriores, você vai ficar por dentro do que a gente está falando. Então, voltando aqui ao assunto. Sendo assim, a molécula é um dipolo elétrico permanente, justamente porque ela tem uma extremidade mais eletropositiva e outra mais eletronegativa. A parte positiva de uma molécula passa a atrair a parte negativa da molécula vizinha, e assim sucessivamente. Essas forças de coesão recebem o nome de forças de polo-dipolo, ou ligações de polo-dipolo, é a mesma coisa. Aí no slide a gente tem um exemplozinho de uma molécula qualquer, uma molécula aleatória, e a gente pode observar aí nas setinhas vermelhas
a atração que está ocorrendo entre elas. Sempre o positivo sendo atraído pelo negativo e vice-versa. Ligações por pontes de hidrogênio. Um caso extremo de atração dipolo-dipolo ocorre quando temos o hidrogênio ligado a átomos pequenos e fortemente eletronegativos, especialmente o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. A forte atração que se estabelece entre o hidrogênio e esses elementos chama-se ligação de hidrogênio e existe fundamentalmente em substâncias nos estados sólido e líquido. A gente esquematizou com o uso de cores fantasias moléculas de água no estado líquido, na qual as ligações de hidrogênio estão indicadas por linhas pontilhadas. Por esse motivo, alguns químicos sugerem que a água deveria ser representada por H2ON, o que indica um agrupamento de N moléculas de água. Mas isso a gente não precisa se aprofundar muito agora não, nesse modelo do H2ON. Foquem só na representação que a gente colocou aqui para vocês conseguirem entender melhor. Enquanto a água líquida ela tem suas moléculas dispostas tridimensionalmente, mas de uma forma mais ou menos desorganizada, o gelo ele tem as suas moléculas arrumadas numa grade cristalina espacial, organizada e mais espaçada do que a água líquida. Disso resulta o fato de o gelo ser menos denso do que a água líquida. De fato, a gente sabe que o gelo flutua na água, como a gente pode ver, por exemplo, num copo com água e algumas pedrinhas de gelo. Então, a gente pode observar aqui no slide a representação do que seriam as ligações de hidrogênio, que seriam esses pontilhados aí vermelhinhos, onde estão unindo justamente as moléculas de água umas nas outras. Forças ou ligações de Van der Waals ou de London, vocês podem encontrar das duas formas. Logicamente, tudo o que acabamos de explicar não se aplica às moléculas apolares, como H2, F2, Cl2, O2, CO2, CCl4, entre outros. Nem também aos gases nobres, que são formados por átomos isolados. Não havendo atração elétrica entre essas moléculas, elas deveriam permanecer sempre afastadas, o que equivale a dizer no estado gasoso. Completando as ideias apresentadas, podemos dizer que as ligações químicas, iônica, covalente e metálica, que existem nas moléculas ou agregados iônicos intramoleculares, são fortes e responsáveis pelas propriedades químicas das substâncias. E podemos dizer também que as ligações intermoleculares, dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio e forças de Van der Waals ou forças de London, que ocorrem entre as moléculas, são mais fracas e responsáveis pelas propriedades físicas das substâncias. E com isso concluímos a parte 2 do nosso conteúdo de geometria molecular. O livro base que a gente sempre retira o conteúdo, que é o Feltre de Química Geral, volume 1, sexta edição, da editora Moderna de 2004, e a referência das nossas imagens, praticamente quase todas retiradas também do Feltre. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto da parte 1 quanto da parte 2 ou dos conteúdos anteriores, podem mandar pra gente. Coloquem aqui nos comentários do YouTube, podem mandar pra gente também por e-mail ou no direct do nosso Instagram. E aqui temos o nosso Instagram para vocês seguirem lá, @isque_matizando. A gente faz várias postagens sobre os conteúdos que a gente dá aqui no canal, sobre datas comemorativas e vários outros assuntos. E também o nosso e-mail, que vocês também podem nos contatar, que é o esquematizandocontato@gmail.com. Então é isso, curtam, se gostaram, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal que vai ajudar muito a gente. Obrigada e até a próxima aula.